Continuando com o estudo do livro de Mateus, hoje vou meditar no capítulo 5 do livro de Mateus. Mas antes vou fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigada, Deus, por esse dia. Obrigada pela sua palavra, obrigada por estar aqui, Pai, mais uma vez, levando o estudo da sua palavra. Que esse estudo ele venha falar conosco, Pai. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. E hoje vamos falar sobre o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, né? Aqui Jesus é como se Jesus estivesse rememorando aquilo que Moisés tinha feito quando ele vai até o Monte Sinai e leva aquelas tábuas da lei. Aqui Jesus está também trazendo, através desse monte, quando ele sobe nesse monte, né? Um código de ética para o reino de Deus, né? Aqui Jesus apresenta as bem-aventuranças, conhecida também como as beatitudes, que são declarações de bênçãos espirituais sobre aqueles que fazem parte do reino de Deus. E ele começa dizendo assim, e o capítulo 5 começa assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui Jesus, a palavra bem-aventurança ou bem-aventurados traduz um termo grego chamado makariori, que significa uma aprovação divina, ou seja, bênçãos, né? Bem-aventuranças expressam uma aprovação divina e a plenitude da vida concedida por Deus. Ou seja, é algo que acontece na vida de uma pessoa que está em obediência à sua palavra. Ou seja, se você for obediente à sua palavra, você é bem-aventurado. E para ser bem-aventurado, você vai ter consequência, né? Jesus apresenta aqui as bem-aventuranças, conhecidas como como beatitudes, que são qualidades, né, que caracterizam os cidadãos do reino. Então ele começa com bem-aventurados os humildes de espírito, né? Essa característica, se você tiver essa característica, você terá o reino de Deus. Ou seja, Jesus está descrevendo as qualidades que caracterizam aquelas pessoas que fazem parte do reino: humildade de espírito, quebrantamento, mansidão, fome, sede de justiça, misericórdia, pureza de coração, pacificação, perseverança quando está sob uma perseguição. Ou seja, qualidades que não são distribuídas entre grupos de cristãos, mas devem ser vistas como um retrato completo de todos aqueles que foram transformados pela graça de Deus. Então, se você é uma pessoa que foi transformada pela graça de Deus, você é um bem-aventurado, porque tem que apresentar essas características do sermão do monte, né? Ou seja, você tem que ser humilde de espírito, porque sendo assim você é um bem-aventurado. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Ou seja, Jesus aqui está falando sobre essas bem-aventuradas, as promessas
que Deus quer que nós, dentro do seu reino, nós temos que apresentar essas bem-aventuranças, né? Então, nós temos que ser manso, ter fome e sede de justiça, ser misericordioso, ser limpo de coração, ser pacificador e bem-aventurado quando nós formos perseguidos por causa da sua palavra, porque tudo isso nos garante que nós estamos verdadeiramente no reino de Deus. No versículo 13 ele diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Então Jesus, depois que ele diz o código de ética da pessoa que está no reino de Deus, ele agora vai dizer que nós somos o sal da terra. Ora, o sal na Palestina, naquela época, ele tinha funções essenciais. Ele preservava os alimentos contra a deterioração, realçava o sabor. E aqui ele explica que o cristão tem que ter esse mesmo papel no mundo. Preservar o que é bom, combater a corrupção moral e espiritual, trazer sabor. Onde você estiver, você tem que ser uma pessoa diferenciada, que traz sabor, que é uma pessoa de relevância, uma pessoa que se destaca neste mundo por você ter a presença do Espírito Santo em você. Então ele está dizendo que você tem que ser o sal da terra. Mas se o sal ficar insípido, de que serve uma pessoa que se diz que tem o reino de Deus, mas que não demonstra o amor de Deus? Essa metáfora do sal também nos remete ao Antigo Testamento, quando o sal era usado em algumas ofertas, simbolizando a pureza e o pacto com Deus. Lá em Levítico, ele diz que todas as tuas ofertas de cereais temperarás com sal. Lá no capítulo 2 de Levítico, ele fala que todas as nossas ofertas, as ofertas que eram trazidas, tinham que ser temperadas com sal. Então, ser luz, ser sal, significa que você é responsável para você poder temperar, né, as coisas da vida. Ou seja, você tem que ser uma pessoa diferenciada, porque você tem sal, você tem tempero, você é uma pessoa que você é cheia da graça de Deus, então você tem que ser destaque onde você passar. Mas se você não tiver esse sal, você vai ser pisado pelos homens. Por quê? Porque não tem esse tempero para temperar as coisas da vida. Aí Jesus também compara os discípulos com a luz do mundo. Ele diz no versículo 14: vós sois. Primeiro ele chama que nós somos o sal. Depois ele diz que nós somos luz. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ou seja, ser luz é o chamado para viver de modo visível. Então, quando Jesus diz que nós somos a luz do mundo, ele está dizendo que nós não podemos nos esconder com essa luz. Ele diz que não pode se colocar uma candeia debaixo do alqueire. Então, se nós somos a luz do mundo, nós temos que brilhar nesse mundo. Nós temos que refletir o caráter de Jesus, a verdade de Deus, em meio às trevas espirituais deste mundo. A luz reflete a luz do sol. Então, nós refletimos a luz de Cristo. Aqui, quando ele diz, eu sou a luz do mundo, né? Mais na frente, em João 8:12, ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, quando Jesus diz que seus discípulos são a luz do mundo, ele não está exaltando o brilho próprio deles, mas o fato de que a luz de Cristo
refletida neles deve ser visível para todos. Então, se eu digo que eu tenho a Cristo, que eu estou em Cristo, então a luz de Jesus Cristo deve refletir em mim. Agora, essa luz se manifesta como? Através das boas obras. Elas têm que ser vistas, né? Através das nossas atitudes e também da nossa manifestação da glória de Deus. Nós devemos que falar da glória de Deus, manifestar a glória de Deus e falar das coisas de Deus, para que as pessoas também vejam que nós somos pessoas que estamos em Cristo, que a obra do Senhor Jesus está em nós. Essa luz, ela se manifesta não para a nossa glória pessoal, mas para que Deus seja glorificado, para que Jesus seja glorificado. Ele quer que nós sejamos essa luz para manifestar a luz dele. No versículo 17 diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ou seja, quando ele começa dizendo, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas vim cumprir, aqui Jesus está dizendo que ele não anulou a lei, pelo contrário, ele cumpre, ele revela e vive perfeitamente o que Deus ordenou, mostrando o verdadeiro significado dos mandamentos. Jesus, ele diz que cumprir não significa invalidar, mas levar à plenitude. A lei e os profetas apontavam para o Messias. E agora, Cristo estava já presente no mundo para cumprir as promessas e as exigências da lei, né? Porque antes a lei o que era? Os mandamentos, não matarás, não furtarás, não adulterarás. Ele veio cumprir toda a lei, né? E ele também quer que nós cumpramos a lei. Nos versos seguintes, Jesus condena as interpretações distorcidas dos fariseus que se apegavam às aparências e desprezavam o espírito da lei. A verdadeira justiça do reino não é apenas externa, mas interior, precisa exercer a justiça. Então Jesus estava dizendo que ele era a própria lei e essa lei ela tinha que ser cumprida. Porque naquela época os fariseus eles viviam de aparências. Eles demonstravam que cumpriam a lei, falavam da lei, mas não cumpriam. E Jesus está dizendo que ele veio para cumprir. Então, o que é que Deus quer que nós façamos? Cumprir a sua palavra, obedecer a sua palavra. É isso que Deus quer de nós. Jesus não quer que nós estejamos falando da sua palavra, mas sem o cumprimento dela. Não, nós temos que cumprir essa palavra, né? No versículo 21 diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrarás de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então volta, faz a sua oferta, entra em acordos sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregues ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Ou seja, aqui Jesus Cristo estava dizendo que
que nós não temos a ira. Ele estava falando da ira. Ele falou que disse o que estava escrito aos antigos, não matarás, que era uma ordenança da lei. E ele já começa dizendo que todo aquele sem motivo se irá contra seu irmão. Então, antes, ele estava falando não da ordenança que não matarás, mas antes, ele disse que a ira injusta, o desprezo, as ofensas, até mesmo as palavras duras contra o seu próximo, são violações do espírito da lei. Então ele estava falando que o homicídio literal, que era matar, ele não apenas proibia não matarás, né? O homicídio literal, mas tudo que ameaça a vida ou fere a dignidade do ser humano, que é criado à imagem de Deus. Então, ele estava falando apenas que não matarás, mas tudo aquilo que, quando a gente fala para um irmão com ira, né, com maldade, né, até mesmo em proferir uma palavra que diz tolo, a quem chamar tolo estará sujeito ao tribunal, ao inferno de fogo. Então, tudo aquilo que viola o espírito, ou seja, que viola a dignidade do outro, a dignidade do ser humano, que foi criado à imagem de Deus, está violando o espírito da lei, ou seja, está condenado à morte, ou seja, está pecando contra Deus. Porque Jesus destaca a importância da reconciliação, né? Porque ele diz: de que adianta você trazer uma oferta a Deus, mas antes você está em desobediência à palavra de Deus, você está irado contra seu irmão. Antes de oferecer qualquer sacrifício a Deus, nós devemos buscar a paz com o próximo. Esse ensino reforça o princípio de que Deus valoriza o relacionamento restaurado entre pessoas, mais do que formalidades religiosas. Então, quando ele diz: se alguém afirmar eu amo a Deus, mas se odiar o seu irmão, é mentiroso. Lá em 1 João 4:20. Então, o que nós temos que fazer é estarmos em paz com as pessoas, amarmos uns aos outros. Nós não podemos dar uma oferta na igreja, mas se antes nós estivermos em contrição, ou seja, em rebeldia, em pecado, odiando o seu irmão, ou seja, irado com o seu irmão, né? Então é isso que Jesus está falando. Ele no versículo 27, ele diz: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Nós primeiro vimos um primeiro mandamento que ele falou, não matarás. Agora ele vem com o segundo mandamento, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca, lança de ti, pois se convém que se perca um dos seus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta, lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Então aqui Jesus está falando agora do segundo mandamento, não adulterarás. O primeiro ele falou, não matarás. Quer dizer, ele está falando não apenas do mandamento literal, ou seja, mas de muitas outras coisas que envolvem esses mandamentos. Por exemplo, o mandamento de não matarás, mas ele diz, tem muita mais coisa além disso. Só você irá, só você falar tolo, você falar mal do outro, do seu irmão, você já está pecando diante de Deus. Agora ele vem adultério. Quando ele fala do adultério, ele diz assim, que olhar para outro, né? Isso não significa que o olhar em si já seja o pecado. Ele diz, mas se olhar com intenção impura no seu coração,
o cultivo do desejo lascivo dentro do seu coração já é pecado diante de Deus. Ou seja, Cristo, ele está denunciando, Jesus está dizendo que a raiz do pecado, ela está lá no seu coração quando você olha para uma pessoa com desejo no seu coração. Isso já é adultério. Porque o verdadeiro padrão de pureza exige domínio nos seus pensamentos e desejos, não apenas do comportamento exterior. Né? Jesus usa uma linguagem forte, quando ele diz, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca e lança fora. Ou seja, ele não está dizendo que você vai arrancar seu olho e jogar fora, mas é um chamado para eliminar a fonte de qualquer pecado na sua vida. Jesus mostra que diante da pureza, nenhum sacrifício é grande demais. Ou seja, nós temos que arrancar aquilo que está na fonte daquilo que pode levar você a pecar contra ele. Ele fala também sobre o divórcio, né? Aquele que se divorciar de sua mulher. Porque na cultura judaica o divórcio havia se tornado algo fácil, banal, especialmente entre os homens. Ou seja, bastava entregar uma certidão de casamento e a pessoa depois poderia se desfazer. Agora Jesus está resgatando e condenando o espírito leviano dessas relações de casamento, que a pessoa se casava com pouco tempo, se desfazia esse casamento. Ele estava chamando o povo a uma fidelidade, a um compromisso conjugal, algo que ecoa até os padrões de hoje, né? Mas que o padrão da santidade e a responsabilidade das relações conjugais fosse uma coisa séria, tomada com seriedade. E isso acontece também nos dias de hoje, né? Quantos casamentos são desfeitos, né? E Jesus está dizendo que o divórcio, né, só pode acontecer se, por causa, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, ou seja, no caso de adultério, aí sim você pode repudiar aquela mulher, mas caso contrário, não. Então, porque naquela época os casamentos estavam sendo desfeitos por qualquer motivo, e ele aí condena o desfazimento desses casamentos, o divórcio, né? No versículo 33 diz assim: também ouvistes, foi dito aos antigos, não julgarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, nem por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto, seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Ou seja, Jesus estava dizendo que nós não devemos jurar por nada, porque ele nos convida a uma vida de transparência e verdade nas nossas ações, nas nossas atitudes, na nossa fala, nas nossas palavras, que as nossas palavras elas sejam dignas de confiança, sem necessidade de reforços externos, ou seja, sem necessidade de jurar. Se você fala uma coisa, para que jurar por alguma coisa? Que sua palavra seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Então ele está dizendo que não precisa juramento. Se você falar uma palavra, não precisa jurar por nada. A sua palavra tem que ter validade. Era isso que ele estava falando. No versículo 38 ele diz: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Aqui Jesus está falando sobre a famosa expressão olho por olho, né, que está lá em Êxodo 21, porque fazia parte do Antigo Testamento, estabelecendo limites para punições e impedindo excessos, né? Jesus, porém, vai além do princípio jurídico dessa ordenança olho por olho, dente por dente, e aponta para a ética do reino de Deus, onde o discípulo é chamado a abdicar de sua sede por revanche.
O chamado para dar a outra face ou caminhar uma segunda milha não incentiva que a pessoa seja passivo diante das injustiças sociais, diante dos abusos sociais, diante dos abusos, né? Mas revela que nós temos que ter um coração livre do desejo de retribuir algo contra a nossa vida. Retribuição egoísta. Quando alguém faz alguma coisa conosco, que nós não tenhamos a mesma vontade de retribuir aquele mal. É a mesma atitude de Cristo diante de seus algozes, né? Quando fizeram tanto mal a Jesus, mas ele não retribuiu, ele não revidou, ao contrário, ele deu a outra face para baterem, né? Ele não sofria. Lá em 1 Pedro 2,23 diz, quando insultado ele não revidava, quando sofria não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Tudo que fizerem contra nós, nós devemos entregar a Deus. É Ele que vai fazer a justiça por nós, né? Então, isso revela o caráter de Deus em nós. E o que significa amar os inimigos? Aí vamos ver o amor ao próximo. No versículo 43 diz, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi chuva sobre justos e injustos, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos que fazeis demais, não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, somos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então aqui ele está falando sobre o que significa amar os nossos inimigos. Jesus está querendo que nós temos que resgatar, né, o amor em sua forma simples, mais simples, o amor que não depende do mérito do outro, mas reflete o caráter de Deus em nós, né? Jesus diz, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Não, aqui não significa uma perfeição absoluta, mas uma busca sincera pela maturidade espiritual. Nós temos que buscar essa maturidade espiritual para que quando alguém vir nos fazer mal, a gente poder orar por ele. Ele diz, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tem? Se a gente quer amar somente aqueles que nos vai bem conosco, então que recompensa nós temos, né? Então Jesus está dizendo que nós temos que amar, ter a capacidade de amar aquele que nos querem o mal. Então o que é que nós aprendemos hoje com o capítulo 5 de Mateus, né? Que o reino de Deus, que o Sermão do Monte é um retrato na vida de todo aquele que está dentro do reino de Deus. Ele veio para nos transformar. Então ele quer que nós possamos ser chamados de bem-aventurados. Bem-aventurados quando nós estivermos com fome e sede de justiça, bem-aventurado quando nós formos misericordiosos. Ou seja, a felicidade que ele oferece não depende das circunstâncias externas, mas ela deve nascer do coração humilde, arrependido e sedento por justiça, porque as bem-aventuranças revelam o que Deus valoriza e nos confrontam com a verdade. O reino pertence aos quebrantados, não aos orgulhosos. Então nós temos que ter um coração humilde e quebrantado, né? Ele pede para que nós sejamos sal, para que nós possamos ser luz, né? Ser sal e luz significa viver de forma que o mundo perceba a diferença em cada um de nós, não para sermos aplaudidos, mas para que o Pai seja glorificado. Então, quando uma pessoa olhar para mim, olhar para você, ele possa dizer, essa menina, essa é diferente. Esse homem, essa mulher é diferente. Ele tem uma luz. Então, é assim que nós temos que mostrarmos, nos apresentarmos diante de outras pessoas, para que elas possam reconhecer em nós o caráter
de Jesus, a justiça do reino de Deus não é aparente, porque os fariseus naquela época, eles demonstravam aparência, mas Deus não quer essa aparência. Ele quer que brote de nós, do nosso coração, uma verdadeira, nós temos que demonstrar uma verdadeira e sincera transformação, um coração regenerado. É isso que Deus quer, que nós sejamos transformados iguais ao caráter de Jesus Cristo. E um chamado que ele faz nesse capítulo 5 é um chamado radical. Ele quer que nós amemos os nossos inimigos, quer que nós perdoemos, temos que abrir mão de toda vingança, buscar a pureza, dizer a verdade, falar sempre a verdade, que nós não sejamos... Ele diz que juramento, que quando a gente vai falar alguma coisa, que nós não tenhamos que jurar por nada, que a nossa palavra seja sim, sim, não, não, e que a nossa palavra tenha validade em tudo que nós falarmos, procurarmos viver em paz. Isso, se nós conseguimos viver, né, com esses mandamentos, né, essas instruções que são colocadas aqui no livro de Mateus, no capítulo 4, nós estaremos agradando a Deus, né? Porque não é apenas um código de ética que Deus nos mostra através do livro de Mateus aqui, manifestando as bem-aventuranças, que é um código de ética que nós temos que apresentar diante do reino de Deus. Jesus nos chama para viver de forma diferente, não por mérito próprio, mas pela graça que ele oferece. É isso, a verdadeira justiça, o amor aos inimigos, a pureza no coração, a sede de justiça, tudo isso é possível quando Cristo reina em nós. E ele reina não só em palavras, mas na prática, no cotidiano, nas pequenas e grandes decisões. Que o olhar, quando a gente olhar para o Sermão do Monte, quando a gente lê o Sermão do Monte, que nós possamos produzir em nós, né, uma transformação de caráter, que nós possamos viver essas bem-aventuranças no nosso dia a dia. Amém?